Uma boa tarde a todas e a todos, tudo bem? Eu sou Vitor Breno e com muita alegria e satisfação nós estamos começando hoje a nossa segunda transmissão online do Relep Diálogos. O Relep Diálogos é uma iniciativa da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais Núcleo Brasil, que durante esse período de pandemia está tentando contribuir com as pesquisas sobre o pentecostalismo no Brasil e na América Latina, a partir do diálogo de alguns pesquisadores e investigadores, membros da rede, através desses momentos que teremos de discussão. Iniciamos semana passada com o Dr. Gideon Alencar e o Dr. Kenneth Terra, e hoje temos a nossa segunda edição, então, do Relep e Diálogos, ok? Boa tarde a todo mundo que está chegando, lembrando que essa transmissão, ela vai ser gravada e posteriormente disponibilizada num canal do Facebook da Relep, ok? E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria inicialmente só de fazer, ou de compartilhar, melhor dizendo, algumas informações gerais com relação à Relep. Talvez alguns conheçam, mas muitos outros ainda não têm informações sobre a rede, então eu gostaria de rapidamente só compartilhar algumas informações, ok? Então, a Relep, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, é uma rede acadêmica de investigadores que surgiu no ano de 1998, no México, e desde então tem integrado pesquisadores pentecostais ou não, que têm trabalhado a partir de várias áreas do conhecimento, da teologia, da história, da sociologia, enfim, de outras áreas demais, enfim, pesquisas sobre as mais diversas e variadas facetas dos pentecostalismos. No Brasil, a Relep surgiu há aproximadamente 8 anos, em 2012, e de lá para cá, ela tem realizado periodicamente eventos de encontros nacionais e internacionais, onde reúne os pesquisadores interessados e participantes da rede para compartilharem e discutirem pesquisas sobre o pentecostalismo, ok? Então, caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais a respeito da Relep, da produção acadêmica que é feita pelos membros da rede, eu gostaria de lhe convidar a acessar o nosso site, esse site que está aqui na legenda do vídeo, e lá você vai ter mais informações a respeito da rede, dos pesquisadores, e especialmente dos trabalhos que são publicados e produzidos, ou que têm sido publicados e produzidos ao longo desses últimos anos. São livros, são coletâneas de artigos e pesquisas acadêmicas que os investigadores da rede, então, têm oferecido através desses encontros e através desses livros, ok? Então, sem mais demoras, eu gostaria já de, com muita alegria hoje, convidar os nossos queridos amigos Moab César e a Ângela, eu gostaria já de, com muita alegria hoje, para estarem hoje, então, participando da nossa segunda transmissão online do Relep Diálogos. Eu peço, Moab, só para vocês desativarem o áudio aí. Eu acho que tem alguém que está com o áudio ligado e está dando erro. Ok? Essa tá legal? Ok? O som? Perfeito, perfeito. Então, hoje, nós temos a grata alegria de receber a doutora Ângela. A doutora Ângela é doutora em Ciências da Religião e tem pesquisado as interfaces entre teologia, pentecostalismo e educação teológica. E também recebermos o nosso amigo Moab César, que é doutor em História pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, e tem escrito também
sobre as Assembleias de Deus, o Ornamento Pentecostal, né? Conforme o título do seu trabalho e do seu livro, né? Resultado da tese de doutorado. E, sem mais delongas, eu gostaria de passar a oportunidade, então, para os meus amigos poderem compartilhar suas falas, e só recordando um pouco, nós teremos uma breve exposição de cada um deles, ok? E, em seguida, nós abriremos o espaço para o diálogo, para o debate, a partir de questões que vocês vão colocando aí no chat. Então, se ao longo da fala, da exposição de cada um dos nossos amigos tiver alguma questão, por gentileza, façam no chat, porque depois eu vou selecionar algumas dessas perguntas e questões e passar para eles responderem no final, num diálogo, numa interação que a gente vai ter, ok? Gente, o som está tudo ok? Eu estou ouvindo um pouquinho de eco aqui. Eu também estou ouvindo. Não sei bem de onde. O som está muito baixo, não estou te ouvindo direito. O som não está legal, não, Breno. Pronto. Você tem um fone, Moab? Eu acho que, de repente, um fone ajuda melhor. Ok? Então, gente, nós vamos ouvir inicialmente, certo? A doutora Ângela Maringoli, certo? Que vai estar compartilhando conosco o tema Pentecostalismo e Teoambientologia. Então, Ângela, boa tarde, seja bem-vinda, fique à vontade. Oi, Breno, oi, Moab, pessoal do RELEP que está nos assistindo nessa tarde, muito obrigado pela presença e obrigado pelo convite também, a oportunidade que o RELEP nos entregou. É uma responsabilidade não só estar representando o RELEP nesse momento, rede latino-americana de estudos e pesquisas pentecostais, então, como o Breno muito bem apresentou, é de responsabilidade. E também de responsabilidade enquanto pesquisadora e pertencente ao grupo do RELEP, nós estamos formatando, gerando, é um tempo gestacional esses anos todos do RELEP em pesquisas pentecostais, e como o Breno disse, para que a teologia pentecostal, ela se fortifique enquanto teologia, né? Então, a minha pesquisa, ela se dá, devido à minha formação como química, bioquímica e depois cientista da religião, eu criei uma sinergia entre os conhecimentos científicos, né, dessa área da química e da bioquímica, junto com a educação teológica. Então, a minha pesquisa realmente se dá na área da educação. Eu me preocupo com a educação e inserir os conhecimentos da educação teológica e da educação ambiental. Então, nós desenvolvemos durante o ano de até 2015, que foi quando nós defendemos a nossa tese, que a educação teológica, e aí toda ela, não só a pentecostal, precisava rever os núcleos temáticos dela, né? No quesito meio ambiente, no quesito ecossistema, e discussões que levam, então, suporte para uma matéria da missiologia. Tudo isso começou quando nós fomos para a África, e a gente viu um número muito grande de igrejas brasileiras na África, porque ela é de fala portuguesa, pós-colonização, e essas igrejas se preocupavam no quadrante específico do evangelismo, o evangelismo restrito a Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Mas a necessidade da África, e assim como de Jequitinhonha, assim como de qualquer país latino-americano, nos seus interiores e nas suas periferias, é a implantação de políticas públicas, implantação de trabalho para essas comunidades. Nossa pesquisa, na época, era sobre o Pacto de Lausanne, resolvemos mudar a pesquisa e começamos a fazer essa sinergia que nós batizamos com o nome de teoambientologia,
que a gente até lançou o livro, né? Na editora, está na Recriar, da teoambientologia. A teoambientologia é uma ciência holística, firmada em 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? A educação ambiental e todos os seus saberes, isso inclui gestão ambiental, biologia, ecologia, zoologia, isso inclui tudo que as ciências biológicas estudam, estão inseridas na educação ambiental. Então, a teoambientologia, ela tem o pilar dela no conhecimento da educação ambiental e no conhecimento da educação teológica, para que essas 2 ciências juntas deem suporte para efetivamente um cristianismo eficaz. Em que sentido? Um cristianismo que, ao fazer missão urbana, transcultural, local, não importa, o aluno, o estudante, o pastor, o missionário, tenha conhecimento suficiente para detectar a necessidade do campo. E a necessidade do campo, ainda mais em época agora de monoculturas enormes no nosso país, como a gente tem no Rio Grande do Sul, a monocultura da soja, como nós temos no nosso centro, no nosso Mato Grosso, a monocultura do grão de milho, essas grandes produções agrícolas, elas tiraram os verdadeiros proprietários do local. Então, aquele que era um pequeno agricultor, que antigamente trabalhava a sua roça, hoje não pode mais. E esse pequeno agricultor, ele tem necessidade que o conhecimento chegue até ele. E como esse conhecimento vai chegar? Através do tratamento da terra, através de que se leve como se é feito um adubo orgânico, uma semente crioula. Todas essas coisas são para ser discutidas em pátios de igreja, em final de tarde, em associações de grêmio das igrejas, em associações, se discute tudo que pode efetivamente ser aplicado como política pública dentro desses ambientes onde existe a necessidade. Então, a gente vem desenvolvendo esse estudo da teoambientologia como uma crítica mesmo a esse antropocentrismo que tem dominado desde de 2 séculos para cá, tem dominado a questão humana, e por que a gente trouxe para o pentecostalismo isso? Porque o pentecostalismo ainda é definitivamente a pertença, a religiosidade que procura recolocar Deus no centro. O liberalismo teológico, ele de tal maneira enraizou-se de várias formas em várias igrejas, e que tem substituído a questão da presença de Deus. Nós racionalizamos tudo. Então, nesse sentido, se nós conseguimos equilibrar a formatação dessa teologia, onde se volte para que Deus esteja no centro dos assuntos e da conversa, mas que, ao mesmo tempo, a gente esteja aplicando no campo as necessidades básicas da comunidade e da população, eu acho que sim, esse cristianismo vai ser efetivo. Então, a gente tem trabalhado em pequenos, nesse artigo, que é o assunto da teoambientologia e pentecostalismo, eu trabalho com uma breve resenha histórica do movimento pentecostal, uma breve resenha histórica do movimento pentecostal brasileiro, porque o movimento pentecostal, são vários pentecostalismos, né? O pentecostalismo africano, o pentecostalismo brasileiro, vários pentecostalismos. Então, a gente faz nesse artigo, apresenta esse breve estudo, apresenta também um breve relato das raízes teológicas desses pentecostalismos todos, e chegamos no pentecostalismo brasileiro, fechando o nosso recorte nas Assembleias de Deus por serem
porque ela é a denominação com maior membresia pentecostal. Bom, como é que nós fizemos esse levantamento? A gente fez esse levantamento vendo a necessidade da inclusão desse núcleo temático da teoambientologia através de pesquisas elaboradas no sentido de descobrir se os institutos teológicos discutem esse assunto através dos seus TCCs ou não. E a gente percebeu que esse é um assunto pouco discutido nas Assembleias de Deus e no meio pentecostal, por conta da influência da escatologia pentecostal. A escatologia pentecostal, ela tem várias classes, né? A gente pode dizer que ela está ligada ao dispensacionalismo, é uma escatologia que, por influência do fundamentalismo norte-americano do pós-Segunda Guerra Mundial, ela vem carregada e por influência também, né, da Bíblia de Scofield, ela vem carregada de uma visão escatológica em que nós somos cidadão do céu, não fazemos parte desse mundo, esse mundo não nos pertence, e, desesperadamente, o nosso evangelho se restringiu ao fato de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vem. Então, esses têm sido a cruz, né, das igrejas fortificadas nessa visão, impedindo que a leitura bíblica possa se abrir em relação ao entendimento, né? Quando, mesmo na escatologia geral, quando nós lemos e vemos no pré-milenismo que Cristo vai vir e por 1000 anos reinar na Terra. Então, o que é isso? Que terra é essa? Nós defendemos na teoambientologia que, como mordomos da Terra, a Terra não nos pertence, nem o planeta não nos pertence, nós vamos ter que fazer essa devolutiva para o Criador. E nessa devolutiva vai ter pouca coisa para ser devolvida, né? Porque nós temos que, esse ano, eu posso postar o gráfico depois para o pessoal ver, o aumento do desflorestamento na Amazonas, apesar de todo os ambientalistas estarem gritando contra, ele chegou a ser 56% em relação ao ano anterior. O ano anterior nós tivemos em agosto e setembro aquelas queimadas no mês de agosto, né? Então a gente tem, enquanto mordomo da criação, e são 2 núcleos temáticos a serem discutidos pela teoambientologia, que é a antropologia, criação, queda e redenção de todas as coisas, e o homem não como coroa da criação, a gente entende que isso é uma leitura equivocada, e a escatologia, eu vou morar no céu, eu vou viver com Deus. Uma análise mais profunda de Apocalipse, o livro de Daniel, se faz necessário. Então, esse tem sido o nosso esforço em trabalhar esses 2 núcleos temáticos, né? Para poder orientar os seminários teológicos que peguem esse viés da pesquisa. Bom, nós, como eu falei, durante a pesquisa desses TCCs, a gente percebeu a ausência nos seminários sobre discussões socioambientais. Não se falava sobre isso. Então, na verdade, isso que eu coloquei, a monocultura, que já tomou conta do estado do Rio Grande do Sul, que tomou conta do estado do Mato Grosso, tirando para fora, deslocando seus verdadeiros moradores, os pequenos agricultores, que hoje tem como saída para isso o sistema de cooperativa, ou agricultura familiar, ou agricultura, a horta caseira, a horta familiar. Então, essas discussões, elas não chegam dentro da igreja, elas não chegam dentro dos seminários teológicos.
A questão da transgenia, como se não estivesse no texto bíblico, mas se nós lermos Deuteronômio, capítulo 20, versículo 9, 10, 11, 12, o texto vai ser muito claro, ele vai dizer, não cruze duas sementes de uva de espécies diferentes, a Niagara com a Itália, sei lá. Por quê? Porque você vai ter uma semente híbrida, ela vai ser estéril. Então, nós estamos lá em Deuteronômio, mandando não fazer cruzamento. Então, quando você pensa que o texto bíblico não discute isso, o Antigo Testamento ele está recheado de orientações ambientais. O Abraão, em Deuteronômio mesmo, ele vai dizer assim, quando você estiver caminhando e no caminho você encontrar o ninho do passarinho, com o ovinho e a passarinha, não come o passarinho, come o ovo. Tá? Ele está preservando espécie. Quando ele trabalha puro e impuro, ele está preservando espécies de animais. Inclusive, esse momento que a gente tem da possibilidade do coronavírus ser transmitido por animal, isso é lá Deuteronômio, porque estão dentro de espécies que a Bíblia qualifica como impuros. Por quê? Porque são animais selváticos, para estarem no seu ambiente. Agora, quando eu provoco um desmatamento como o da Amazonas, ou como no Amazonas, ou como na China, por conta das grandes fábricas que foram construídas, eu estou deslocando o morcego do seu meio ambiente para um ambiente que não é o habitat dele. E deslocando na alimentação dele também, que são os frutos, porque os frutos foram derribados na árvore. É o que aconteceu com o cerrado. No Brasil, a gente tem o cerrado se desertificando e a gente tem o Rio Grande do Sul se desertificando também, se tornando deserto. São grandes desertos onde eram antes florestas, não só a floresta da Mata Atlântica ou a floresta amazônica, mas as matas do cerrado. São grandes savanas que estão sendo desertificadas por conta da agressividade desse extrativismo. Quando não é mineral, é por conta da madeira. Então, os animais de pequeno e médio porte, como o lobo-guará, a onça-pintada e aí o morcego, eles vêm para o ambiente urbano, que é o que aconteceu com o Panamá, há 100 anos atrás, quando foi construído o Canal do Panamá. Por que se teve um surto de febre amarela? Porque houve um desflorestamento por conta do canal, naquela mata enorme que tem ali em Costa Rica, Panamá e tudo mais, aquela região. E para onde os bichos teve que vir? O centro urbano. A dengue, a febre amarela, são zoonoses transmitidas por conta do ataque que o ser humano vem dando ao meio ambiente. Então, é um assunto que ele é extenso, porque a teoambientologia discute isso, viés educação ambiental, e viés Bíblia, porque se você for no Antigo Testamento, ela é muito clara. Deixa o morcego onde ele está. O morcego tem uma temperatura e ele se estressa muito fácil. Então, a partir do momento que você tira o bicho de dentro da caverna dele e faz ele voar quilômetros, a temperatura interna dele altera. E o vírus que mora nele vai procurar um outro hospedeiro. Tá? Isso não precisa ir muito longe, né? A gente entende que essas noções básicas de relacionamento e convívio entre o ser humano, o Deuteronômio explica tudo isso. Ele vai ensinar que você, ao defecar, não o faça perto de lençóis freáticos de água, perto de cisternas. E a gente vê o nosso nordestão não podendo cumprir isso. Eu vi isso na África, onde a cisterna era do lado, da onde tinha 4 ou 5 covas, onde se enterravam os seus mortos, que por questão de culto, os mortos ficam ao lado de suas casas, com pequena profundidade, e ao lado da casa, onde está a cisterna, onde está o banheiro, tudo junto, misturado, no mesmo lençol freático. Então, quando eu volto para o Brasil e paro para pensar na plantação de eucalipto e o tanino do eucalipto que cai naqueles lençóis freáticos, e que os lençóis freáticos vão para o rio Jequitinhonha, e que toda a ribeirinha do rio Jequitinhonha bebe aquela água contaminada, não só pela carvoaria provocada pela madeira
da plantação de eucalipto, mas pela quantidade de folha de tanino que cai no rio, que cai no chão, que vem a chuva, aquela folha derrete, ela cai no lençol freático. Ó, para pensar, Jacó usava uma vara em que uma das varas era a mamoeira, tem um tanino muito forte, e a outra vara também tinha um tanino muito forte, e o bicho que o dele progredia, nascia mais do que o de Labão, tomava a água do rio dele, mudava as cores. Isso é mutação, não é uma transgenia. Isso é a mesma coisa que pegar uma borboleta e trancar ela dentro de uma caverna. Ela não vai mudar a transgenia dela, ela vai mudar a cor, a melanina, o pigmento externo dela. Isso é biologia, tá? Então, a partir do momento que a gente faz esse cruzamento entre a ciência da educação teológica com a ciência da educação ambiental, a gente tem até a ambientologia para ser dada para a igreja aplicar em políticas públicas. Basicamente, é isso, nosso artigo está saindo, e o segundo livro também. Quanto tempo nós temos, Bruno? Ok, não, está num tempo ótimo. É bom que a gente ganha na conversa depois, tá bom? Estou vendo que estão surgindo várias perguntas para você, e aí, no momento final, a gente abre para você interagir com essas questões, tá ok? Então, gente, agora eu já queria passar a oportunidade para o amigo Moab, doutor Moab César, para estar compartilhando conosco uma exposição sobre pentecostalismo e política ambiental brasileira. Doutor Moab, fique à vontade, meu amigo. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Ângela. Quero dizer que estou feliz. Moab, perdão, o seu microfone está um pouquinho baixo. Deixa eu... Isso. Bom, eu quero, a princípio, parabenizar a Ângela pela fala dela, que ela coloca realmente extremamente necessário, porque eu já participei de formação de montagem de seminário teológico nas Assembleias de Deus e já fui parte do Conselho de Educação e Cultura Religiosa da Convenção Geral. E nós visitávamos o Nordeste no sentido de verificar os seminários das Assembleias de Deus para dar um parecer positivo. E eu não lembro, pelo menos de nenhuma vez, em nenhuma estrutura curricular, encontrar nada que retratasse essa questão da ecologia, da política ambiental, esse termo novo que é taxado aí pela Ângela de teoambientologia. Eu quero falar em coisas mais ou menos semelhantes. Eu, recentemente, em outubro, estive no Sínodo para a Amazônia, a convite do Vaticano, representando a RELEP e representando também o segmento pentecostal. Isso, não o pentecostal institucional, mas o pentecostal enquanto movimento, né? E lá se discutiu muito sobre a Amazônia, se discutiu muito sobre políticas ambientais, e o pentecostalismo também esteve entre as pautas das conversas de lá. Mas isso nós vamos falar em um outro momento. Nesse momento, eu gostaria de falar sobre 3 coisas essenciais. Primeiro, fazer uma análise do pentecostalismo brasileiro no contexto de crescimento numérico e político. Nós já estamos aí chegando a 50% no campo religioso de católicos, uma queda significativa nos últimos 40 anos, e os pentecostais e os evangélicos em geral já estão com 32%. Isso tem um reflexo tremendo na estrutura social e política da população brasileira, porque o segmento ganha força política muito grande. E, recentemente, ele cresceu muito na esfera do poder federal com a eleição do Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Nesse sentido, eu quero fazer uma análise entre o pentecostalismo brasileiro, e a política ambiental desse atual governo, e por quais razões é que não se ouve das bancadas evangélicas e nunca se ouviu nenhuma fala em defesa da ecologia, em defesa das comunidades tradicionais na Amazônia, em defesa de quilombolas,
em defesa dos povos originários, que são os índios. A grande pergunta que se faz é: por que não se discute essas questões? Então, eu quero partir de um princípio. Eu quero pontuar aqui um posicionamento. Qual é o posicionamento? O meu posicionamento, ele destoa um pouquinho daquela perspectiva mais geral do pentecostalismo. Porque há um discurso no pentecostalismo que diz que não se deve amar o mundo, nem aquilo que o mundo há, porque tudo que há no mundo é pecado, é concupiscência e é soberba. Eu entendo particularmente que essa perspectiva, ela não é uma perspectiva da igreja institucionalizada. É uma perspectiva da igreja enquanto corpo de Cristo. Porque no decurso da história, quando a gente vai analisar a história brasileira, a história das religiões no mundo, há sempre uma relação muito próxima entre religião e política. Os dois sempre andaram de braços dados, um legitimando o outro. O Estado, por meio da força repressora, a religião principalmente em função de quê? Do exercício do poder simbólico. E, quando possível, até mesmo com o anteparo da força. Basta lembrar, por exemplo, da Inquisição Católica, né? A Inquisição, ela trazia a força do poder simbólico, mas ela também trazia a força da repressão por meio da violência, das armas e etc. Né? Essa condição, a gente consegue ver facilmente quando a gente faz um recuo de longa duração na história e sintetiza da seguinte forma: a instituição religiosa legitimou a escravidão, legitimou o sistema feudal, legitimou o capitalismo, legitimou a escravidão negra. Hoje, ela rejeita tudo isso, por quê? Porque a estrutura social também rejeita. Então, na minha perspectiva e na forma de avaliar, ela reflete as estruturas sociais e políticas da época e do local onde ela está ali estabelecida. E isso é possível de se ver quando a gente analisa a implantação do pentecostalismo brasileiro. Quando ele chega no Brasil, quando ele chega em Belém do Pará, ali em 1910, se estabelece em 1911, com a fundação das Assembleias de Deus. Antes, em 1910, se fundou a Congregação Cristã do Brasil, mas essa se manteve a política até hoje. Poucas são as mudanças que ocorreram no cenário e na estrutura da Congregação Cristã do Brasil, mas as Assembleias de Deus, elas passaram por um processo de mutação muito forte, que eu, no livro chamado O Ajornamento do Pentecostalismo Brasileiro, que é a minha tese de doutorado, eu falo desse processo de mudança, dessas alterações. Por outro lado, eu também considero um outro aspecto. Se houve e se prevaleceu um apoliticismo nas Assembleias de Deus até o final dos anos 70, até o início dos anos 80, esse apoliticismo ele não significou necessariamente uma negação ou uma rejeição da política. Foi uma acomodação desse pentecostalismo, dessas instituições às políticas vigentes. Basta um exemplo para abrir isso. Na época da ditadura militar, os editoriais do Mensageiro da Paz não faziam nenhuma referência direta ou defesa ao campo da política. Não tratavam da política de natureza alguma, você não encontra. Eu fiz uma análise de 10 anos do Mensageiro da Paz e não achei nenhuma mensagem direta até 1985 em relação à política. Nós vivíamos na ditadura militar. O jornal dependia de autorização do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda do governo militar. E o que ocorria? Havia um acordo tácito, silencioso, porque, embora não se falasse diretamente, mas se falava nas entrelinhas. Por exemplo, o Abraão de Almeida, ele era o editor do jornal. E o que o Abraão de Almeida fazia? Ele reproduzia em cada edição do jornal, ou no editorial, ou nas colunas, parte do seu livro Gog e Magog e o Anticristo. E quando você
vê ali no livro Gog e Magog, o Anticristo, há passagens claras em que ele diz assim, olha, basta analisar e verificar que a Bíblia diz que Gog e Magog é a Rússia atual. E a Rússia era o que? Era uma Rússia comunista. Então, esse discurso simbólico, com a linguagem do pentecostalismo, de certa forma fazia o quê? Fazia com que houvesse uma relação extremamente amistosa com a ditadura militar. Quando houve o processo de abertura e houve a convocação para a Assembleia Constituinte de 1986, os pentecostais e o segmento evangélico todo resolveram fazer uma entrada no campo político. Fizeram um projeto. E, naquela época, o discurso era o que se tem hoje. Cuidado, o Brasil não pode virar uma Cuba. Cuidado com o comunismo. Cuidado com, vamos dar um exemplo, com o desvio da família, com o aborto. Nós precisamos proteger a família. E esse discurso, ele encontrou eco e, na época, se elegeu 13 deputados constituintes. Bom, aí inicia a chamada bancada evangélica, que até bem pouco tempo ela era bancada no sentido de existir evangélicos, mas ela não se reunia para pensar em conjunto questões políticas relacionadas ao segmento. Cada um cuidava de si mesmo e do seu fisiologismo junto às instituições ou aquilo que fosse importante para si e para o grupo que ali representava. Então, não há, nesse sentido, e nem houve, nunca existiu, nenhuma luta em defesa da questão ambiental. E aí eu fiz a seguinte pergunta: por que o pentecostal não faz nenhuma menção, não tem nenhuma preocupação com as questões ecológicas? Por que o aquecimento global, a camada de ozônio, o desmatamento, a extinção de animais não preocupa o segmento pentecostal? E nós chegamos a uma conclusão, isso é uma hipótese, né? Ela pode ser contestada, isso é o que a gente levantou, tem um artigo meu publicado recentemente na Revista de História Brasileira das Religiões que trata disso, é por causa da sua teologia. Os pentecostais, e a Ângela falou muito bem, eles foram influenciados desde o princípio por um conteúdo da Bíblia Scofield, que é o pré-milenismo dispensacionalista e futurista, que traz um plano de salvação baseado em dispensações, dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da lei ou da graça mosaica, e aí a última dispensação, que é o milênio. E a base dessa teologia, ela define o ethos pentecostal, porque ela diz que esta terra vai pegar fogo, ela vai ser destruída, ela vai passar por um processo novo e haverão novos céus e nova terra. Que as mazelas que ocorrem, as catástrofes, os tsunamis, as pandemias, as doenças, os coronavírus, vamos lá, as febres todas que atingiram a humanidade, elas são sinais do cumprimento profético que indicam o retorno de Jesus Cristo à Terra. Então, por essa razão, você não vai encontrar no discurso pentecostal nenhuma defesa da ecologia. Se tiver que derrubar a floresta amazônica, derruba. Se tiver que fazer 300 hidrelétricas, faz, porque isso é o curso natural do grande projeto de Deus que é exposto ali no pré-milenismo dispensacionalista. E agora? Se você for analisar bem a atual política ambiental brasileira, você vai ver que essa política ambiental, ela dialoga muito com o segmento evangélico, porque o segmento evangélico hoje é quem deu o suporte da eleição do atual governo. É a ele que ela recorre, é a esse segmento que ele recorre para garantir, digamos assim, níveis de popularidade. E você perceba
que nós não temos hoje uma política ambiental de governo, nós temos uma política de destruição ecológica. Se você for só imaginar que o órgão que controla isso, que é o meio ambiente, que tem como ministro o Ricardo Salles, que vem de uma estrutura de PSDB, já passou por vários segmentos, mas ele representa não a defesa da ecologia, mas ele representa os grandes grupos, né, as grandes estruturas, os grandes projetos do agronegócio que querem expandir a fronteira agrícola no Amazônia, que querem construir barragens. Ele não está lá representando o povo, né? Ele não está lá representando as minorias. Vamos falar de Amazônia, vamos falar das comunidades tradicionais, vamos pensar nos índios, vamos pensar nos ribeirinhos de todas as formas. Ele não está representando esse povo lá. Só para você ter uma ideia, antes você tinha um órgão que era extremamente ativo. E eu vou citar aqui rapidamente algumas ações desse governo atual que fez com que acabasse ou fosse lançado por terra todo um projeto de defesa da ecologia. A Ângela falou, os índices de desmatamento aumentaram, os garimpos que são garimpos clandestinos estão aumentando bastante. Esses dias atrás, a Polícia Federal, em parceria com o IBAMA, estourou um garimpo, destruiu uma série de coisas. 3, 4 dias depois, todos os que lideraram essa ação foram demitidos pelo atual presidente. Se você for imaginar, houve a extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, extinção da Secretaria-Geral do Meio Ambiente, de Energia e Ciência, a transferência, por exemplo, do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura. Como é que você põe um órgão de controle, né, do meio ambiente nas mãos da Secretaria da Agricultura? O papel da Secretaria da Agricultura é expandir a fronteira agrícola, não é proteger áreas. Então, como é que você coloca, por exemplo, a transferência da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério do Desenvolvimento Regional? Você não consegue. Os órgãos que fiscalizavam, que faziam força para que não houvesse o avanço descontrolado da fronteira agrícola, ele é deslocado para onde? Para os órgãos que são exatamente aqueles que vão fomentar muito mais. E aí, quando você vê o segmento evangélico, que dá toda a força para o atual governo, você não ouve nenhum sequer reclamando de desmatamento, de avanço da fronteira, de grilagem, de morte de índio, de invasão de áreas preservadas. Por quê? Porque não tem interesse, não encontra eco no ethos do segmento. Por isso que eu digo assim, que há um problema muito sério nesse momento, porque você tem um governo que tem uma política de não defesa da natureza, não defesa da ecologia, não preservação, e tem um grupo que está crescendo muito, que é o evangélico, e que, ao mesmo tempo, resolve entrar para a política, mas não acha necessário defender esses elementos. Então, você vê aí uma incompatibilidade, uma incoerência nesse sentido. Quando Ângela levanta a questão da necessidade de ter uma ambientologia, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ela quer dizer. É preciso você criar consciência nas pessoas. Agora, por outro lado, os pentecostais, eles estão passando por uma mudança de geração muito forte. E essa geração que está vindo aí, se tiver tempo, não derrubarem tudo, ela vai brigar para proteger. Por quê? Porque há uma educação ecológica muito forte. Eu tive no Sínodo para a Amazônia, e lá nós foram feitas algumas discussões a respeito do que está acontecendo na Amazônia. De que maneira é preciso interferir para que haja uma defesa da Amazônia, que é fundamental para o planeta inteiro, né? Que é fundamental para o Brasil inteiro. Então, vou ler um textinho que diz assim, que está lá um texto que está no Instrumento Labores, né? Ele fala sobre de que maneira Só um minutinho aqui, deixa eu localizar aqui o texto. Eu tinha até deixado ele separado para a gente discutir ele.
em que ele mostra os 3 aspectos essenciais que precisam ser combatidos para que a Amazônia possa ser preservada. O pessoal, como está dentro do meu prazo ainda, eu quero olhar aqui com mais paciência para poder fazer... Mais 3 minutinhos, Moab. Estou acompanhando. É mais do que suficiente. Beleza. Tá aqui. Página 6. Página 6. Rolagem contínua. Página 5. Diz assim: em conformidade com os inquéritos realizados, os clamores amazônicos refletem 3 grandes causas de dor, porque houve uma escuta de todos esses segmentos que vivem na Amazônia, para ouvi-los, para saber o que eles pensam, o que eles dizem, qual a opinião deles a respeito dessas questões. Então, eles levantaram 3 causas que produzem muitas dores aos povos amazônicos. Primeiro, é a falta de reconhecimento, demarcação e titulação dos territórios indígenas, que fazem parte integral da vida. Então, você tem muitos territórios indígenas que ainda não estão devidamente demarcados. Não é à toa que você tem o projeto de demarcação já, né? E, ultimamente, você teve muitas invasões de terras indígenas. Teve até um deputado que invadiu uma terra indígena, usou motosserra para cortar a porteira, né, ali da fronteira, porque ele é deputado, ele tem poder, ele pode, né? Então, houve esse sujeito aí. A outra é a invasão dos grandes projetos chamados de desenvolvimento, mas que, na realidade, destrói territórios e povos, as hidrelétricas, as mineradoras legais e mineradoras ilegais, as próprias hidrovias. Há essa perspectiva de se construir hidrovias, mas aonde chega o desenvolvimento, a ecologia, a natureza sofre muito. E, por fim, a contaminação dos rios através do mercúrio, através do garimpo. Você tem uma série de necessidades que é fundamental para a humanidade, que é fundamental para o nosso futuro, mas você não encontra eco no segmento. Então, há uma incompatibilidade entre ecologia e pentecostalismo, causada pela teologia que sustenta e forma o ethos pentecostal, que é o pré-milenismo dispensacionalista e futurista. Obrigado. Ok, Breno. Muito obrigado, Moab. Muito obrigado, Ângela, pela exposição de vocês. Foi muito bom. E, para já ser mais objetivo e direto por causa do nosso tempo, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma primeira pergunta para você, Ângela, né? Que o pessoal fez aqui no chat. E, logo em seguida, eu faço outra pergunta já para o Moab. Moab, se você puder já dar uma olhadinha nas perguntas aqui no chat, certo? Aí você já vai elaborando e adiantando. E aí eu pediria, por gentileza, para vocês, respostas curtas, né? Respostas de 2, 3 minutos, para a gente ter aqui o maior número de interações possíveis, tá bom? Então, Ângela, uma primeira pergunta que surgiu aqui para você, certo? É a pergunta da Marina, e ela colocou a seguinte interrogação, certo? Quais são os desafios que a teoambientologia coloca para o pentecostalismo? Bruno, você está na tela. Estou lhe ouvindo. Ok, porque cortou. Obrigada, Marina, pela pergunta. Os desafios que o pentecostalismo não seria... o desafio não seria da teoambientologia, né? Porque ela em si, ela conseguiu formatar uma sugestão de interpretação da hermenêutica bíblica do Apocalipse e de Daniel, dos livros escatológicos. Ela formata uma sugestão de interpretação escatológica que não é o viés usado
por conta da influência da Scofield, ou do pré-milenarismo dispensacionalista futurista, né? Ela tem um outro viés de que nós, enquanto mordomos do planeta Terra, vamos entregar esse planeta ao proprietário. E vai ser requerido de nós que a entrega seja efetiva e em boas condições de uso. Então, se nós continuarmos com essa visão de fé, crendo que a nossa moradia não é no planeta, e não interpretando o texto bíblico segundo a sua exegese e hermenêutica, o problema vai continuar. Mas a partir do momento em que for tratado a educação teológica nesse viés, a aceitação vai ser bem assimilada. Obrigado, Ângela. Muito obrigado pela resposta. E agora eu já queria passar para o Moab. Tem uma pergunta, na verdade, uma consideração, e aí você poderia fazer comentários, Moab, do Davi, certo? Vou colocar aqui na tela. Opa, vou tirar aqui, para não ficar muito grande. Acredito que você consiga ler aí por algum outro tipo de... Eu li, pode tirar. Pronto. Moab, nós não estamos lhe ouvindo muito bem. O Davi coloca uma coisa muito interessante. Quando eu faço essa exposição, eu estou colocando enquanto instituição. Por exemplo, eu sou do meio assembleano. Dentro das Assembleias de Deus você não tem. Então, instituição, eu desconheço ações. Agora, eu sei que o pentecostalismo, ele sempre teve muitas variáveis. Hoje ele é extremamente fragmentado. Eu já tive contatos de pequenas denominações pentecostais que trabalham, que discutem essa questão, entendeu? Mas você não vê isso na pauta das grandes instituições. Nós tivemos em 2017, quando se completou os 500 anos da reforma, nós fizemos algo parecido aqui na cidade de Imperatriz, nas Assembleias de Deus. Nós plantamos 500 árvores. Uma árvore para cada ano, repetindo aquilo que fizeram lá em Wittenberg. As pessoas, fizemos via associação de pastores, as pessoas iam lá nos templos, recebiam as mudas, plantavam e colocavam as plaquinhas. Mas essa foi uma ação com uma preocupação, por exemplo, ecológica. Não é uma preocupação ecológica. E eu entendo que, assim, nunca houve assim, uma unidade de pensamento. Davi coloca certo. O diverso. E ele vai cada vez mais diverso à medida que o tempo passa, por conta dessa autonomia do indivíduo sujeito e do fato dele estar cada dia mais livre, vamos dizer assim, livre da influência ou da imposição da instituição. E eu disse que essa geração que está vindo aí, ela tem essa preocupação com a ecologia, né? E como a igreja é composta de pessoas que fazem parte da sociedade, e ela reflete aquilo que a sociedade geralmente discute, aquilo que a sociedade aceita, à medida em que houver uma defesa maior pelas questões ambientais, você vai ver isso se tornando uma pauta das igrejas neopentecostais, das igrejas pentecostais. Mas, diante da atual circunstância em que se coloca que a defesa da ecologia é um impedimento para o desenvolvimento econômico, olha, nessa pandemia que nós estamos tendo do coronavírus, o governo está defendendo muito mais a economia do que a vida, eu não penso que ele vai se preocupar com a ecologia nesse momento. E o segmento pentecostal tem refletido bastante. É claro que tem as ilhas de exceções dentro, tem pessoas que não concordam, que acham que tem que lutar por essas coisas, mas isso é exceção, não é regra no processo. Muito obrigado, Moab. Muito obrigado. Ângela, tem alguma pergunta específica que você gostaria de responder? Ou...
Eu posso colocar algum aqui? Pode colocar, Breno, fica à vontade. Pronto, perfeito. Tem uma outra pergunta, eu não vou saber lembrar agora, rapidamente agora, quem fez. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Eu acho que a pergunta foi apagada, né? A pergunta era sobre a possibilidade do pentecostalismo atuar nesses campos, né, na área da ambientologia. Se para o pentecostalismo atuar, ele teria que repensar alguns aspectos da sua teologia. É mais ou menos essa pergunta que foi feita. Se para o pentecostalismo se envolver com a questão ecológica, ambiental, enfim, ele precisaria fazer algumas mudanças na sua teologia. Sim, ele precisaria libertar o texto bíblico, né? Libertando o texto bíblico com uma exegese segundo o texto propõe, né? Ficaria viável para o pentecostalismo agir em qualquer momento, na missiologia, na antropologia e até politicamente. Eu creio que as políticas públicas seriam muito mais efetivas se o texto fosse liberto na sua hermenêutica e na sua exegese, né? E eu quero aproveitar para responder a pergunta, se é que eu posso, Breno, do Francisco, que ele pergunta sobre a questão do Pantanal, que uma pessoa comprou uma área de terra no Pantanal. Bom, o meu conselho é que quem não conhece Bonito, vá logo antes que ele seja desertificado, né? E que o Pantanal se torne, na verdade, não mais aquele espaço com os animais que nós conhecemos. Já existe vários espécies animais em extinção no Pantanal, o lobo-guará, a arara, que vem do Nordeste para acasalar ali no Pantanal, ela não encontra mais a mata do cerrado, onde ela tinha deixado os ninhos dela. Pequenos animais de portes pequenos mesmo, né, já estão em extinção por conta da reviravolta, da onde jacaré e cobra esconde os ovos. Então, a gente está com uma desorganização. E a água desses reservatórios de mangue, não seria um mangue porque não é água do mar, né? Mas de pântano, como a gente tem ali na região do Mato Grosso do Sul, no Pantanal, ela vem diminuindo em larga escala, por conta também, não só da monocultura de grãos, principalmente do milho transgênico, né? Que a transgenia é um outro problema muito sério para nós, do meio ambiente, né? Não por conta disso, mas porque muitas estradas estão sendo abertas em terreno que antes eram terrenos pertencentes, onde os córregos, lagos e rios tinham o seu fluxo normal. Então, Francisco, respondendo para o teu amigo que comprou terra lá, que ele faça bom fruto para os próximos 15 anos e é perigoso a herdade dele, a herança dos netos, não usufruírem da região. Obrigado, Ângela. Bom, gente, então, uma última pergunta, por causa do horário, para o Moab. Moab, eu gostaria que, por gentileza, você comentasse uma fala do Gideon. Você quer que eu coloque na tela ou você consegue ler daí? Eu li a fala do Gideon, né? Eu, particularmente, Gideon, eu desconheço, sim, projetos, ações. Eu acho que isso não está só no campo do pentecostalismo, ele é muito mais amplo, do movimento reformado, das igrejas do protestantismo histórico também. Você não tem muitas coisas nesse sentido da defesa. Eu, particularmente, desconheço, ainda vou me aprofundar nessas questões. Eu, a princípio, fiz uma pesquisa e o que eu estou colocando é mais no foco do próprio pentecostalismo. E eu quero dar um pouco do retorno da pergunta que foi feita à Ângela, porque o pentecostalismo está sendo invadido, né? Está sendo tomado, dominado,
pela teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não vê riqueza na floresta, no cerrado, no mangue. Vê riqueza no agronegócio. Vê prosperidade na monocultura, no boi gordo, no pasto. Então, essas são questões assim complexas, porque é um segmento que foi muito marginalizado, o segmento pentecostal, sofreu muito, era conhecido como igreja de pobre, de gentinha, né, de pessoas sem condições, e há inúmeras, desde o Cartacho para frente, da Regina Novaes, e vem para cá, muitas teorias sobre o crescimento do pentecostalismo, essa opção preferencial pelos pobres, veja bem, preferencial pelos pobres no sentido de ter o target, o alvo de crescimento. É porque também não tinha acesso. Agora, ele mudou de status, ele mudou de patamar, ele está numa situação em que ele já é protagonista no processo. Então, quando ele absorve aquilo que eu chamo de ajornamento do pentecostalismo, que não é por si só um neopentecostalismo, porque o termo neopentecostalismo não dá conta de explicar tudo isso, mas faz parte do processo, porque se usa, se adota. Então, você tem um protagonismo muito forte dos agentes religiosos do pentecostalismo e uma preocupação muito grande em ser rico. E eu fico pensando que hoje o maior projeto não é a conquista do mundo espiritual, não. Parece que já se considera que o mundo espiritual está conquistado, que o céu está garantido, que o demônio está derrotado, mas conquistar o campo político. Eu tenho visto que os grandes projetos, quando é época de eleição, em cidades ou em estados, onde há convenções e o pastor presidente da convenção, candidato, ou já tem um cargo político, quando a gente chega nesse horário, nessa época, acaba tudo. Não tem projeto na igreja. O que tem é um projeto político que a igreja vai ser comandada, lá vai ser levada a fazer. Aqui no Maranhão, eu tenho essa experiência, né? O nosso presidente, que é deputado estadual, foi eleito, mas de lá para a eleição, dessa última eleição, ele organizou todos os diretórios na área de atuação em que a igreja, a convenção está estabelecida. Então, ele escolheu um partido, o presidente estadual deu para ele os diretórios da região sul toda. Então, ele nomeou o presidente, que é um membro da igreja, ou pastor ou não. Isso tudo para quê? Para fazer política. Né? Aí eu não sei te dizer que o problema está em mudar a teologia e mudar a escatologia. Eu acho que é mais profunda, que precisam ser melhor debatidas. Perfeito. Essa questão, essa temática é muito interessante e, naturalmente, por causa do tempo, a gente não tem condições de explorar, né, a contento, mas nós vamos deixar aí nos comentários o link do artigo que o Moab escreveu, tá? E também o link do livro da Ângela, para que vocês possam acessar, adquirir depois, enfim, e aprofundarem a leitura e a discussão a respeito dessa temática de pentecostalismo, meio ambiente, política ambiental e por aí, tá bom? Então, para sermos coerentes aqui com o horário, eu quero agradecer de maneira especial aí Moab e Ângela pela disponibilidade que tiveram hoje de estar colaborando, compartilhando com todos nós. Essa discussão foi muito produtiva, foi muito rica, né? Para todos nós, e quero agradecer todo mundo também que esteve assistindo essa transmissão conosco, lembrando que todas as sextas-feiras, né, durante esse mês de maio, durante o mês de junho, nós estaremos sempre às 5 horas com uma nova transmissão. Semana que vem, nós vamos ter a doutora Marina Correia, o doutor Valdinei Gandra, ok? Então, estejam conosco. E para mais informações a respeito da RELEP, uma vez mais, eu recomendo, acessem o site para conhecer a respeito dos pesquisadores, dos trabalhos, dos artigos, dos livros, enfim, que têm sido publicados, ok? Muito obrigado, Moab e Ângela. Não sei se vocês têm alguma consideração final, algum agradecimento. Esse é o momento. Agradecer mesmo a oportunidade de a gente poder, agora, juntos, trabalhar, né, essa questão
de educarmos o nosso povo pentecostal. É isso. Perfeito. Obrigada, Breno. Moab? Obrigada, Moab. Forte abraço Então, a todos. E vamos avançando nessas questões, elas precisam ser debatidas. perfeito. Obrigado, Moab. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta também às 5 horas, ok? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Até mais.